aqui no chat para me saber quem que não é fake news, quem não está usando aí o nome de login. Bora lá. Giovana, é a Giovana, tá certo. Andressa é a Andressa. Samuel, pronto. Tá todo mundo usando o seu próprio login. Gente, vamos começar com o primeiro conteúdo de física do nosso livro. Tá? Na realidade, não é o primeiro conteúdo, mas é o primeiro conteúdo que é a física propriamente dita. Tá? Então, a física propriamente dita, ela começa com o estudo dos movimentos. Tá? Quais são os tipos de movimentos que nós temos na física? Tá? Nós temos o movimento uniforme e nós temos o movimento variado. Cada um deles tem suas características. Quais são as características principais para você identificar e diferenciar o movimento uniforme para o movimento variado? No movimento uniforme, a velocidade não muda, a velocidade é constante, tá bom? Movimento uniforme. E não há uma aceleração. Para quem não sabe o que é uma aceleração, vou dar aqui um exemplo. Você está caminhando para ir para a porta da escola, para ir para a escola, ô saudade, né? Aí você escuta a campainha tocar. Quando você escuta a campainha tocar, você, seus colegas, seu pai, sua mãe diz assim, acelera. Então, a aceleração é uma mudança da velocidade. Você está a uma velocidade e aí você vai mudar de velocidade. E exatamente, você estudou isso aí, mas estudou isso aí com um pouquinho de... Esse negócio aqui não vai dar certo, não. Você estudou isso aí, tá aparecendo aqui um rapaz aqui no fundo aqui da tela. Tá? Você estudou isso aí, mas foi com um pouquinho de menos cálculos. Esse ano você vai ter muitos cálculos, muitas fórmulas, tá bom? Diferentemente do ano passado. Tá? Do ano passado você tinha poucos cálculos e poucas fórmulas. Esse ano você vai ter mais cálculos e mais fórmulas, tá certo? Mais cálculos e mais fórmulas. É isso que vai ter para você esse ano, mais cálculos e mais fórmulas. Tá? Então, a diferenciação do movimento uniforme para o movimento variado, basicamente é essa. Você tem, cadê? Aqui, aparecendo certo. Tá, você tem velocidade constante, não há uma presença de aceleração, e no outro você tem a mudança de velocidade, tá bom? Então, se tem a mudança de velocidade, significa dizer que há uma aceleração. A aceleração não é nula, ela não é diferente de zero. Peraí, deixa eu voltar o chat aqui, que eu estava sem o chat. Sim, nós tivemos a introdução ano passado disso aí. Tá, qual é a primeira fórmula que nós estudamos no movimento uniforme? Essa daqui, ó, do cálculo da velocidade média, que vocês viram ano passado, de modo bem simples, bem resumido, é ΔS sobre ΔT. Quem foi meu aluno no ano passado sabe o significado do delta, né? Quem não foi, tá? Vamos aqui introduzir esse conceito de delta. Delta, gente, é uma letra grega que quer dizer variação. E o que é variação no dia a dia? É quando um valor ele tem uma mudança, uma modificação entre pelo menos um valor inicial e um valor final. Tipo assim, quando eu tiver delta alguma coisa, eu preciso fazer uma subtração entre o valor final e o valor inicial. O delta S aqui, não foi traduzido, é variação de espaço dividido por ΔT, que é variação de tempo. ΔS dividido por ΔT é variação no espaço, variação de tempo. Exatamente, espaço, velocidade e tempo. Isso é para o movimento uniforme. Por quê? Para o movimento variado, nós temos aqui, ó, a mudança de velocidade em um intervalo de tempo. Mudança de velocidade no intervalo de tempo. Certo? Continuando aqui para vocês. Vamos continuar. Se eu estiver falando em português, vocês me digam aí, tá tudo ok, tá tudo certo. Cadê a participação do povo aqui no chat? Cadê?
O nome, eu pedi para botar o nome. A Giovana já está fazendo a participação. Tá bom? Então, diga para mim aí se eu estou falando em português. Bota aí no chat aí, olha só. Eu estou acompanhando o chat aqui. Sim, seu João Pedro, Dona Mary, Dona Andressa, Dona Giovana. Bora lá, quem está mais por aqui? Vou fazer aqui uma observação. Tá, gente. No movimento uniforme, eu tenho distâncias iguais sendo percorrida em tempos iguais. Olha o exemplo. Esse carro sai da posição 0. Depois de 1 segundo, ele está na posição 10 metros. Mais 1 segundo, ele anda mais 10 metros. Mais 1 segundo, ele anda mais 10 metros. Então, quer dizer que a cada 1 segundo, ele andou 10 metros. Então, nesse movimento uniforme, viu, Melry? Tá? A cada intervalo de tempo igual, nós temos distâncias iguais sendo percorridos, tá? Então, é isso que resume-se ao movimento uniforme. Distâncias iguais sendo percorridas em tempos iguais, tá bom? Isso aqui resume aí a história do movimento uniforme, tá? Agora, no movimento uniformemente variado, como é que isso acontece? E também porque que é uniforme e ao mesmo tempo é variado. Tá? Ele é uniforme e ao mesmo tempo variado porque, observa bem aí, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O que é que tem de uniforme nesse movimento? Ele tem de uniforme o tempo. A cada 1 segundo, tá, está acontecendo uma variação de tempo, tá? Aliás, de velocidade. Desculpa, eu desconcentrei bem aqui, só um lápis. Vou tirar bem aqui esse negócio que está me distraindo. Esse outro negócio aqui que me distraiu. Pronto. Clica aqui. Clica aqui. Pronto. Voltando aqui para o chat. Por que esse movimento é chamado de movimento uniformemente variado? A cada 1 segundo, eu tenho uma uniformidade no tempo. E essa uniformidade do tempo tem uma velocidade que vai mudando, ou seja, que vai variando. Então, movimento uniformemente variado, ele é classificado desse modo porque ele tem um tempo igual, uniforme, variando a velocidade. Ele está a 10 metros por segundo. Quando eu comecei a contar o tempo, ele estava a 10 metros por segundo. Depois de 1 segundo, ele já estava com outra velocidade, 20 metros por segundo. Depois de 2 segundos, ele já estava com outra velocidade, que é 30 metros por segundo. E depois de 3 segundos, ele estava com outra velocidade, que era 40 metros por segundo. Movimento uniforme, viu, Emily? É esse daí. Esse aí é o movimento uniforme. A velocidade não muda. Tá bom? Esse aí é o movimento uniforme. Bora lá, bora continuando aqui. Agora vamos para o basicão. O basicão que nós precisamos saber para interpretar as questões de movimento uniforme. Tá? Primeiro lugar, você está vendo aí que seria uma reta numérica. Nós temos aqui um espaço a ser percorrido. Esse espaço a ser percorrido, ele tem aqui as suas escalas, ele tem as suas posições e ele tem uma orientação de trajetória, ou seja, todos os espaços que forem percorridos à direita da minha origem dos espaços vão ser espaços que nós vamos colocar como deslocamento positivo. E os espaços percorridos à esquerda, nós vamos dizer que são espaços que estão indo contrário ao sentido do deslocamento, então esse deslocamento vai ser
negativo. Tudo bem? Tudo certo? Tá? Então, a gente vai adotar o seguinte. Posição inicial, digamos que eu tenho essa bolota bem aqui, ela vai sair à esquerda da origem, tá? Eu vou dizer que ela está na posição aqui, a letra que nós vamos usar é a letra S. A posição é S0, viu? A posição é S0. E a posição final, eu posso dizer que é apenas S. Tá? Então, eu posso calcular o delta S, ou a variação de espaço, tá? Da seguinte maneira, vai ser delta S... Opa, deixa eu botar aí no chat. Gostei de ficar no chat. Tá? O delta S vai ser o espaço final menos espaço inicial. Pode também ser apresentado dessa maneira bem aqui, ó. Pode ser apresentado dessa maneira aqui, ó. Delta S, que é a variação de espaço, é espaço final menos espaço inicial. Tá? Sempre a posição vai ser na origem? Não, nós vamos contabilizar às vezes uma posição à esquerda da origem e à direita da origem. Vou dar um exemplo aqui, vou fazer uma viagem. Digo já, Emily. Eu estou fazendo aqui uma viagem. Aí, eu quero saber quanto é que eu gasto de gasolina nessa viagem. Então, eu vou sair de casa, que é a minha origem dos espaços. Aí, depois, quando eu chegar no posto de gasolina, que ele pode ser à esquerda da minha casa, eu vou começar a minha contabilidade de gasolina. Quanto é que eu gasto para percorrer o trecho que eu vou viajar? Tá? Então, por isso que nem sempre o S0 ou SI, que é o espaço inicial, ele é igual à origem dos espaços. Agora eu vou responder aqui a Emily. Qual a diferença entre movimento variado e movimento uniformemente variado? Não tem diferença, não. É a mesma coisa, movimento variado ou movimento uniformemente variado. Até porque, viu? Então, bora lá, bora continuando aqui. Show. Hoje a Emily tá arrasando aqui nas perguntas, viu, gente? Isso é ótimo. Parabéns, viu, Emily? Gente, então o que nós temos aqui? Nós temos o cálculo da velocidade, que é a variação de espaço dividido pelo intervalo de tempo, tá? E pode ser calculada com dois tipos de unidade de medida, que pode ser quilômetro por hora e pode ser metro por segundo, tá? Só que vamos lá. Estamos na Semana Santa. Você, eu tenho certeza que é uma pessoa de bom coração, tá? Você que tem mais, tem que dividir com quem tem menos. E isso tem a ver agora com o nosso conteúdo, tá? Não esqueça do seu professor no dia da Páscoa, quando você receber 2, 3, 4, 5 chocolates. Guarde um para o seu professor, deixe lá na escola, que ele vai buscar, viu? É só isso que eu estou pedindo agora, nesse período que for da Páscoa, tá bom? Voltando aqui para o conteúdo. Gente, isso tem que dividir. Olha só, se eu tiver 1 metro de tecido e 1 quilômetro de tecido, quem é que tem mais tecido? Quem tem 1 metro de tecido ou quem tem 1 quilômetro de tecido? Eita, Melry, já sabe, né? Se recebeu 5 ovos de Páscoa, vamos ter um bom coração, vamos dividir com as pessoas. Então quem tem 1 quilômetro de tecido tem mais do que quem tem 1 metro de tecido. Então, quando eu precisar converter as unidades de medidas quilômetro por hora e metro por segundo, você tem que lembrar desse coração bondoso e generoso. Quem tem mais tem que dividir com quem tem menos, tá? Então, quando você tiver uma velocidade, por exemplo, 72 km por hora para ser
transformada em metro por segundo. Como é que você vai fazer? Se você vai multiplicar ou você vai dividir? Pelo esse contexto, por essa historinha bem, essa choradeira bem aí, de ovo de Páscoa, de divisão, você já sabe que você vai ter que fazer o quê? Multiplicar ou dividir quando for para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Bota no chat, eu estou assistindo tudo aqui do chat. Estou vendo tudo aqui. A menina que vai dar chocolate já botou, foi a primeira, a que vai dividir chocolate foi a primeira, depois veio o restante do pessoal. Cortou o áudio aí, viu, Giovana? Não sei o que aconteceu, não. Tá, então, 72 km por hora para saber como é que fica em metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Agora é a hora de vocês pegarem aí o cálculozinho. Quanto é que dá 72 km por hora dividido por 3,6? Eu já vou mostrar bem o resultado. Dá 20 metros por segundo. E quem for curioso ou curiosa, tem sempre aquela pessoa que quer saber de tudo, quer ficar informado, antenado, quer saber das novidades, tá? Uma hora tem 3.600 segundos, uma hora tem 3.600 segundos, e um quilômetro tem 1.000 metros. Então, divide aí, 3.600 dividido por 1.000, que tu vai encontrar esse valor aí que algumas pessoas que têm curiosidade sempre perguntam por que a divisão e a multiplicação é sempre por 3,6. Está aí a curiosidade, olha só. Minutinho de curiosidade. O motivo é porque uma hora é 3.600 segundos e um quilômetro é 1.000 metros. Quando você dividir 3.600 por 1.000, você vai encontrar 3,6. Continuando aqui, nosso assunto. O assunto bom, viu? Que coisa boa. Tá? Agora vamos para um cálculo, uma fórmula. Tá? Esse cálculo, essa fórmula, gente, ela é o seguinte. Você está vendo aí uma tartaruguinha, ela sai da posição inicial dela, onde ela estava parada, tá? Então, nessa posição inicial, onde ela estava parada, eu vou dizer que o espaço inicial é 0, o tempo inicial é 0, tá? E aí, como é movimento uniforme, a cada 1 segundo, ela se movimenta 10 centímetros, tá? É movimento uniforme. Pergunta para vocês, eu vou fazer aqui uma pergunta. Eu sei que é um movimento uniforme. Eu já sei que em 4 segundos ela já se movimentou 40 centímetros. Como eu já tenho uma previsibilidade, uma constância, eu tenho como saber qual é a posição, qual é a distância que essa tartaruguinha vai estar daqui a 1 minuto. E povo ligeiro aqui. Eu gosto demais dessa turma, porque eu nem fiz a pergunta, o pessoal já está respondendo. Tem, né? Porque é movimento uniforme. Então, é nessa hora que entra uma equação, tá? O nome dessa equação é equação da posição, tá? Equação da posição. A equação da posição também na física é chamada de função horária da posição, tá? A equação da posição é também chamada de equação horária da posição. Tá. O S é a posição que o móvel vai se encontrar, tá? De acordo com a posição inicial que ele se encontra agora, de acordo com a velocidade que ele tem e o tempo que eu vou pedir para você calcular. Tipo assim, eu já sei que essa tartaruguinha aí, ela está numa velocidade de 10 centímetros por segundo, tá? Então, vamos fazer uma substituição. Gente, por favor, não vão sair dizendo por aí que você aprendeu a fórmula do sorvete, não. Tá? Por favor, não diga que é a fórmula do... Ah, eu aprendi a fórmula do sorvete. Eu não sei nem o que é, nem sei para que é. Gente, eu aprendi a fórmula do sorvete da Primor.
Tá? A fórmula essa história aí de sorvete, gente, é só um truque para memorização, chamado mnemônico. Então, se você tem dificuldade em aprender fórmulas, aí você usa esse mnemônico, mas não sai espalhando por aí que você aprendeu a fórmula do sorvete, não, por favor. Tá? Sorvete, o que é só sorvete? Tá, vamos agora para o cálculo. Tá? Qual é, agora pergunta para vocês, tá? Para as mais de 20 pessoas, quase uns 20 pessoas que estão aqui. Qual é a posição da tartaruguinha quando tiver passado 1 minuto? Ei, cadê a Joana, hein? Cadê a Joana? Tá aqui já. Qual é a posição? Qual é a posição da tartaruguinha depois que passou 1 minuto? Posição da tartaruguinha que passa, quando o tempo tiver passado em 1 minuto. Eu estou gostando aqui porque muita gente está botando um resultado, só que não é 60 centímetros. Ah, apareceu aqui o João Pedro com a posição, Gabriel também apareceu com a posição correta. Bora lá. A ansiedade venceu aí muita gente. Olha só. A fórmula é S mais S0 mais V vezes T menos Emily, menos. Tá? O valor da posição inicial S0 é 0 centímetros. O valor da velocidade, está aí na tela o valor da velocidade, 10 centímetros por segundo. 10 centímetros por segundo. O valor do tempo que eu falei para vocês foi um tempo de 1 minuto. Quanto vale o tempo de 1 minuto? O tempo de 1 minuto vale 60 segundos. Olha só, então vamos montar aqui o cálculo, onde nós vamos ter S igual a S0 mais V, que é 10, vezes o tempo de 1 minuto, que é 60 segundos, vai me dar como resposta, como resultado, uma posição que a tartaruguinha vai se encontrar depois de 1 minuto de 600 centímetros. Parabéns para todo mundo, até para quem errou. Acredito que eu já possa ir para frente, né? S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, V é velocidade, T é tempo. Esse slide está disponível para você no Google Sala de Aula, tá bom? Você pode baixar esse slide, eu também coloquei lá na nossa plataforma, CADS, e vamos para frente que tem mais conteúdo, tá? Vamos lá. Eu tenho 2 tipos de movimento. Eu tenho um movimento chamado progressivo e eu tenho um movimento chamado retrógrado, tá? Para o movimento progressivo e o movimento chamado retrógrado, tá? Então, vou botar rolar o vídeo aqui. Eu estou indo aqui ao longo de uma trajetória, tá? A minha trajetória indo para a direita. Opa, cadê? Eu estou indo aqui do lado da direita, tá? Então, eu estou no sentido da trajetória, tá? Então, quer dizer que o carro que está no sentido da trajetória, ele disse aqui que é o carro B, eu vou dizer que eu sou o carro B, tá? A velocidade é positiva porque eu estou indo no sentido da trajetória. Os carros que estão lá do outro lado da rua, tá? Eles aparecem desse jeito para mim, ó, do outro lado da rua. O sentido da minha trajetória, o sentido da trajetória é esse aqui. Eu estou bem aqui indo para o mercado. Estou aqui indo para o mercado. Tá? Então, eu indo para o mercado, eu estou indo na mesma direção do destino. Só que esses carros aqui do lado, eles estão voltando do mercado, tá bom? Então, eu indo para o mercado, a minha velocidade é positiva, viu, Emily? Tá? Porque a minha trajetória é no sentido
do mercado. Já os carros que estão voltando do mercado estão no sentido contrário da trajetória. A velocidade deles, eu vou dizer que é a velocidade negativa, tá bom? Então, quando a velocidade está no sentido da trajetória, eu digo que o movimento é chamado de progressivo. Qual foi a pergunta, Emily? Para corrigir alguma coisa que estava errado aqui. Ah, já. Então eu vou já te falar. Essa Emily é ótima, viu? Ela não deixa o professor sossegado. Vamos lá. Movimento do carro, do móvel, no sentido da trajetória, eu digo que a velocidade é positiva. Está se movimentando no sentido contrário da trajetória, eu vou dizer que a velocidade é negativa, tá bom? No sentido da trajetória, que a velocidade é positiva, eu chamo esse tipo de movimento de progressivo. No sentido contrário da trajetória, que a velocidade é negativa, eu chamo esse movimento de retrógrado. Pronto? Não tem problema, ela pode mandar fazer tradução aqui do inglês e mandar para mim que eu vou adorar do mesmo jeito. Progressivo ou retrógrado. O progressivo é aquele que move o caminho no mesmo sentido da orientação da trajetória, que os espaços crescem no decorrer do percurso. Então, à medida que você vai andando com um movimento progressivo, a sua posição vai crescendo de modo positivo. E no movimento retrógrado, a sua posição vai diminuindo, porque os valores são negativos. Não tem nadinha ser ok Google, ok Alexia, Cortana, não sei o quê, não tem nadinha não. Tem nadinha não. Ok Google, pergunta para Emily. Pronto, não tem nadinha. Deixa ela participar, minha gente. É melhor ela participando assim do que calada. Tá, e eu quero saber aqui do restante do povo, desse pessoal que está por aqui na aula, se deu para identificar a diferença entre movimento progressivo e movimento retrógrado. Cadê vocês aqui do chat? Movimento progressivo e movimento retrógrado. Pode prosseguir, né? Pode ir para frente, né? Professor, Fala. e se fosse na forma vertical, seria o quê? Aí nós temos um assunto específico para movimento na vertical, tá? É outro conteúdo na vertical, viu? Mas lá na frente, nós vamos trabalhar somente com o movimento na vertical. Olha, nós trabalhamos com o movimento na horizontal, nós trabalhamos com o movimento na vertical, e nós trabalhamos com o movimento simultâneo que acontece tanto na vertical como na horizontal. Não se preocupe, já que você está querendo, eu vou lhe avisar logo. Nós vamos trabalhar com os 3 tipos de movimento. Movimento na horizontal, primeiramente, depois na vertical e depois um movimento que é simultâneo, que acontece tanto na vertical quanto na horizontal. É chamado de movimento oblíquo, aquele movimento que ao mesmo tempo acontece na horizontal e na vertical. Mas agora, nesse momento, a gente vai trabalhar somente com o movimento na horizontal. Bora lá, pode prosseguir. Pode, né? Então, de modo gráfico, gente, de modo gráfico, tá? Vocês estudaram isso aqui, eu tenho certeza, tá? Eu tenho aqui uma reta, tá? Um conjunto de retas para fazer uma demonstração gráfica, onde eu tenho a reta dos espaços e a reta do tempo, tá? Então, quando eu tenho um movimento progressivo, os espaços vão aumentando, tá? E o tempo também vai aumentando. Então, isso aqui, gente, olha só, de onde ele saiu do espaço inicial até o espaço final é o ΔS. E de onde o relógio começou a contar o tempo até o final do tempo é o ΔT. Tá, como é que eu calculo velocidade? Ah, a velocidade é ΔS sobre ΔT.
Então, com um gráfico de espaço e tempo, eu posso obter a velocidade, tá? Mas como é que eu vou obter a velocidade com um gráfico espaço e tempo? Ah, então ele vai me dar uma figura geométrica, essa figura geométrica ela tem um ângulo, tá? Então eu vou poder calcular com uma fórmula onde eu vou ter a tangente do ângulo. Tangente, justamente. A tangente do ângulo é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Coca. Tangente é o refrigerante mais gostoso do mundo. Coca. Cálculo de tangente do ângulo é coca. O que é coca? É cateto oposto dividido por cateto adjacente. Matemática básica da trigonometria, tá bom? Delta S sobre delta T. Tá. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês outro gráfico, tá? Esse gráfico, ele é o seguinte, eu tenho aqui a posição e o tempo, tá? Presta atenção aí nesse gráfico. Esse gráfico da posição e do tempo, você pode perceber que a posição ela é positiva porque ela está acima do zero. Então, você já sabe que essa posição é positiva. Mais, ela vai aumentando. Foi o que foi falado para você agora há pouco. Quando o tempo vai passando, aqui, ó, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Quando o tempo vai passando e a posição vai aumentando, eu digo que a velocidade é positiva. Ou seja, o movimento é classificado como movimento progressivo. Você já viu isso aí agora. Eu só estou mostrando novamente, só que de modo gráfico, tá? Está sendo demonstrado no modo de gráfico, tá? Então, quer dizer que quando eu tiver um gráfico de S, X, T, ou seja, posição em função do tempo, e a reta que aparecer for uma reta subindo, quer dizer que a velocidade é maior do que zero. Ou seja, o movimento é chamado de movimento progressivo. Diz aí no chat, prossiga, que eu estou entendendo tudo. Bora lá, cadê a autorização para eu prosseguir? Tem algum coordenador aqui falando comigo, tem, não é lá, não. Menina, 9h38, querendo entrar na aula. Eita, Letícia. Você gosta de deixar os outros esperando, viu? Letícia, gosta de deixar um esperando. Por isso que virou música, por isso que chegou agora. Não deixa a gente esperando, não, Letícia. Eu não posso ficar te esperando, não, neném. Bora lá. Gente, S é espaço no inglês. Tá? S é espaço em inglês. Então, o S0 é o espaço inicial e o S é o espaço final. Então, você pode ver nesse gráfico nitidamente que essa linha vermelha ela vai subindo, ela vai crescendo. Ou seja, a tua posição, os teus espaços vão aumentando. Eu estou aqui a 1 metro de casa, depois eu estou a 2 metros de casa, depois eu estou a 10 metros de casa, depois eu estou a 20 metros de casa. Entendeu aí, Gabriel? E exatamente, Mel. Obrigado aí pela tradução. Olha só. Quando eu tiver esse gráfico, S, somente S, quando eu tiver esse gráfico aí, desse jeito aí, ó. Foi o que aconteceu com o passar do tempo. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí chega lá num tempo final. Tempo 10 segundos, tempo 1 hora, 2 horas. Quando chega lá nesse tempo, o que é que nós vamos ter? O espaço que era distante do início, ele vai diminuindo até você chegar no zero. Ou seja, você está voltando. A tua velocidade aqui é uma velocidade negativa. Que tipo de movimento é
para a velocidade negativa. Bota bem aí no chat para saber se você prestou atenção. Qual é o tipo de movimento? Nós temos dois tipos de movimento. Movimento progressivo e o movimento retrógrado. Aquele movimento onde você está voltando para o zero, voltando para o início, que sua velocidade é negativa. Qual é o tipo de movimento? Bora. Qual é o tipo de movimento que a velocidade é negativa? Retrogrado. Isso. Ou que você está voltando para casa, que a velocidade é negativa. Já falaram, muita gente já falou, tem gente que já escreveu aqui, a Emily foi a primeira, a Andressa acabou de refazer, a Emily já tinha colocado, mas retrígrado, mas o Gabriel, quem mais aqui? João Pedro, meu filho, olha só, esse movimento, ele é chamado de movimento retrógrado, viu? Então, o movimento retrógrado é aquele movimento onde a sua posição ela vem diminuindo. Quer dizer o quê? Você está voltando para casa, você sai de casa para ir até o mercado. Então, a tua velocidade é positiva. Você sai do mercado e volta para casa, a tua velocidade é negativa. Você está retornando para o zero, ou seja, para a origem. Ok, posso passar, posso prosseguir. Só que, mediante somente essa do meia dúzia de alunos aqui, eu estou começando a ficar preocupada. Por quê? Preocupado, porque a Osaíla, bom dia. Tudo bom, Osaíla? O youtuber Venzo Zeras não está falando nada por aqui, tá bom? Paulo Vinícius também não está dizendo nada bem aqui. Samuel também não está dizendo nada bem aqui. O Casa de Papel também não está. O William está dizendo nada por aqui, tá bom? Tô achando a Giovana muito caladinha, muito quietinha, não sei o que está acontecendo. A Juliane nem pose não tem aqui na foto dela, não tem mais, tem alguma coisa de errado. Tô com saudade da Joana. Opa! Cadê o Gabriel? Bora, Etevaldo, cadê você, meu filho? Bora, cadê? Tem gente aqui no meu login aqui, tá cheio de gente. Mas só tem aqui os preciosos, os dourados aqui falando comigo, só. Eita, começou. Começou. Também eu provoquei. Vou passar aqui para frente, vou fingir que eu não estou vendo, não estou ouvindo o áudio, não estou vendo o chat. Vou continuar aqui, sem as provocações. Bora lá. Movimento progressivo, a reta sobe. Movimento retrógrado, a linha reta desce. Pode falar, coração, o que você ia dizer? Algo bem construtivo aí. Fala. Eu escutei o áudio aí. Alguém estava querendo falar agora. Eu acho que eu ouvi alguém querendo falar agora. Diga lá. E se no meio só fosse um movimento horizontal? Bora lá. Se, nesse caso aqui, a posição ficasse uma linha reta o tempo todo, o que é posição? É o local onde você está. Se você estiver, com o passar do tempo, em uma mesma posição, pergunta que não quer calar. Você está em movimento? O tempo está passando aqui no meu relógio e eu estou aqui na mesma posição. Para vocês, aqui nessa câmera, eu estou em movimento? Responde aí no chat. Eu estou no chat, gente. Eu já disse que agora eu acompanho o chat e a apresentação. A Emily tá ótima. Vamos ver no dia da prova. Tá, viu? Acho que foi o Gabriel que falou, né? Eu não acompanho, não dá para ver quem falou, não. Mas, ó, então, se esse S
for o mesmo o tempo todo, esse carro, esse móvel, esse objeto, ele está parado. Por isso que a linha tem que subir ou tem que descer para que eu classifique isso como movimento. Porque se for parado, parado não é o mesmo que movimento. Tá entendido aí, Gabrielzinho? Ah, tu já botou aí que sim, né? Tem que tirar mesmo, é bom tirar mesmo. Agora, pronto, vocês já estão entendendo aí como é que é o gráfico do movimento, quando é que o movimento é progressivo, quando é que o movimento é simples, é fácil de entender, todo assunto de física é a coisa mais fácil do mundo para aprender, minha gente. Tá, agora como é que é? Preste atenção. Eita, Gabriel, tu foi spoiler. Rapaz, a turma que tá cheia de gente inteligente, ela é ruim por causa disso. Os alunos ficam dando spoiler do conteúdo, ele já fica adiantando o que é que vai ser falado no próximo slide, no próximo conteúdo. Só tem isso de ruim na turma que tem gente que participa, na turma que tem gente que é inteligente, que gosta de física. O ruim é isso. Tá? Que os outros que não gostam da física, que não participam, eles acabam pegando spoiler, porque o aluno ele já antecipa o conteúdo. Menino, quem é essa pessoa que está entrando agora? Pô, eu não teria autorização para entrar, não, né? Mas o fuxica aí vai rolar é solto aí. Por que que eu deixei a pessoa entrar no final do horário aí, né? Eu tenho certeza que a turma do fundão vai já falar mal de mim aí. Tem nada não, não tem problema nenhum não. Bora lá, Gabriel. Você que foi spoiler, você observa aí o seguinte. É movimento uniforme? Movimento uniforme. Há uma mudança na velocidade no movimento uniforme? Me diz aí, vocês, todo mundo aqui. Movimento uniforme, a velocidade muda ou ela não muda? O pessoal ali na sala fica dizendo, fica perguntando o que acontece aqui na sala, aqui na sala de aula, aqui, porque tem hora que parece que eu estou gritando, parece que eu estou ficando assim meio tan. É só que na hora que eu fico empolgado. No movimento uniforme, a velocidade muda ou não muda? É isso que eu estou querendo saber. Muito bem. A Emily, a Giovana, quem mais? A Mary, quem mais aqui? Bora aqui, Mary, sobe. O João Pedro. Pronto. Olha só. Gente, ei, todo mundo botou a sua presença aqui, né? Botou seu nomezinho completo, para mim saber se não é fake news. Botaram, né? Vocês anotaram aqui. Já eu vou. Olha só, Joana, chegou agora botando o nome na presença. Muito bem, bom dia. Bom dia, Bom desculpa. dia. Bora lá. Gente, Ô, careca linda, essa cabeça. gente, acontece que todo mundo que colocou aqui que não muda, realmente está certo, está correto. Olha só, com o movimento uniforme, o nosso amigo spoiler, o Gabriel, tá? Ele diz assim, e se for uma linha na horizontal? Se for uma linha na horizontal, aquela informação, ela não está mudando, tá? Nesse caso aqui é velocidade, então a velocidade não está mudando, tá? A velocidade não está mudando. Se fosse posição, a posição não estaria mudando. Tá certo? Então, valeu aí para os spoilers, tá? Agora, se a velocidade, aqui no caso, o gráfico é velocidade, viu, gente? Velocidade, não é mais posição. Se essa velocidade ela for acima do zero, tá? Se essa velocidade for acima do zero, é só intriga da oposição. A turma do fundão falando, eu sabia que ia dar nisso. Olha só, se a velocidade for acima do zero, viu, Joana? Tá? Essa velocidade é uma velocidade positiva, então o movimento é progressivo. Agora deixa eu perguntar bem aqui para os fuxiqueiros de plantão, se essa velocidade aqui for abaixo do zero, tá? Se essa velocidade aqui fosse abaixo de zero, tá? Essa velocidade aqui vai ser uma velocidade negativa.
tá? Que tipo de movimento seria esse aqui, ó? Que tipo de movimento é esse aqui? Bora, o fuxiqueiro de plantão. Vocês estão com ciúme, porque eu passei a aula todinha perguntando por ela. E aí pegaram e disseram assim, ó, só sente falta da Joana. Ô, intriga da oposição, vou até me intrigar com os mentirosos de plantão. Bora lá. Esse movimento tem velocidade constante, mas a velocidade está abaixo de zero. Aí eu quero saber se esse movimento ele é progressivo. Ou se esse movimento é retrógrado. Bora largar o fuxico e dizer aqui se é movimento progressivo ou se é movimento retrógrado. Tá muito na cara que tipo de movimento é esse aqui, gente. Muito na cara, muito. Estou começando a ficar preocupado. O pessoal botando isso aqui como movimento progressivo. Ah, ainda bem. Eita, Gabriel, nota 10, viu? Gente, a velocidade é negativa. O que foi que nós já vimos até agora? Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Pronto, encerrou aqui o nosso conteúdo de... Não tem nada de confuso. Não, de jeito nenhum. Tá? Gente, como todo mundo aqui já botou o seu nome, nosso tempo já passou.